Atenção! O programa Lado a Lado com Babi, apresentado por Babi Mariela, não tem fins lucrativos. O objetivo do programa é apenas entreter e informar. A produção. Meus queridinhos e queridinhas da internet, estou de volta com o programa Lado a Lado com Babi. Eu quero aproveitar para agradecer ao nosso produtor, Romário Machado, que me substituiu no programa onde o candidato a prefeito de Pariquera-Sul, Zé Carlos JC, foi entrevistado. Nosso programa de hoje falará sobre um assunto muito polêmico, mas devemos estar sempre falando a respeito para que a sociedade aprenda a conviver com as diferenças de todos os níveis. Está em nosso estúdio o doutor e professor de antropologia Edgênio Pessegonha, que será nosso entrevistado de hoje para nos falar a respeito da homossexualidade. Professor, agradecemos muito a sua presença em nosso programa. Eu é que agradeço essa oportunidade e espero que com essa entrevista possa esclarecer um pouco mais sobre esse assunto tão polêmico. Professor, antes de começar a nossa entrevista aqui, o senhor pediu para falar homossexualidade e não homossexualismo. Por quê? Porque o homossexualismo tem o sufixo ismo, que é associado à doença. E os Conselhos Federais de Medicina e Psicologia, também a Organização Mundial de Saúde, garantem que a homossexualidade não é doença, que é tão saudável e normal quanto a heterossexualidade ou a bissexualidade. O Conselho Federal de Medicina, desde 1985, retirou a homossexualidade da lista dos desvios sexuais. Em 1999, o Conselho Federal de Psicologia confirmou a normalidade da condição homossexual. A antropologia ensina que o sexo e sexualidade faz parte da cultura. Cada sociedade ou cada período histórico, numa mesma sociedade, tem sua cultura sexual própria. Na Grécia Antiga e atualmente a Suécia, Dinamarca, Holanda e outros países civilizados, os homossexuais são respeitados e protegidos por lei. Freud, o pai da psicanálise, fez a seguinte declaração: a homossexualidade não é nada de que alguém deve envergonhar-se. Não é vício nem degradação e também não pode ser considerada doença. O que é homossexualidade e por que associam ao veado? Homossexual é quem sente atração ou ama pessoas do mesmo sexo. Somente no Brasil é que homossexual é associado a veados. Talvez porque o veado é um bichinho elegante, fino, de andar delicado, como o Bambi dos filmes de Walt Disney.
Também porque na natureza os veados machos andam sempre juntos e transam entre si. Por contraste, na Europa o veado representa a masculinidade. Tudo é uma questão cultural. Existe uma frase que já ouvi diversas vezes e gostaria que o senhor falasse o seu ponto de vista. É legal ser homossexual? Bem, se estivermos falando de direito legal, claro que é legal, pois não é crime nenhum ser homossexual. A nossa Constituição de 1823 diz que ninguém pode ser preso ou discriminado por ser homossexual. Crime é a discriminação e o preconceito, que hoje essas atitudes são punidas de acordo com a lei. Mas se falarmos que é legal ser homossexual no sentido de ser bom, eu particularmente não concordo, pois não consigo perceber nada de agradável em alguém ter uma condição sexual que foge ao padrão social e ser marginalizado. Para mim isso não tem nenhuma validade, você não acha? Eu percebi que o senhor falou condição sexual e não falou opção ou orientação sexual. Nossa equipe foi para as ruas e algumas pessoas querem fazer perguntas ao senhor. Primeiro será o Rômulo, do Rio de Janeiro. Professor, eu sou homossexual, mas eu não gostaria de ser. Eu não escolhi ser como sou. Por que falam que é opção? Rômulo, você não fez opção nenhuma. Você não escolheu ser isso que você é. Eu não concordo com essa nomenclatura, Babi. A homossexualidade como opção. Opção é a mesma coisa que escolha. É a ação ou o resultado de optar, de escolher. Babi, ninguém escolhe. Veja só um exemplo. Tem um filho de uma amiga minha que conheço desde que nasceu. Já com 4 ou 5 anos, ele já tinha um comportamento mais feminino do que masculino. Nas festinhas de família, ele ficava no grupo das primas, não dos primos. Aos 8 anos já era muito claro que ele era mais feminino que as primas. Daí eu questiono, essa criança fez opção? Escolheu ser homossexual? Será que a primeira frase que esse garoto falou para a mãe foi: mamãe, eu quero ser viado? Claro que não! O termo orientação também eu não concordo, pois não acredito que alguém se auto-oriente ou seja orientado a ser homossexual. Por isso eu prefiro usar o termo condição sexual. É uma condição imposta pela natureza e que nada ele pode fazer para mudar. Rômulo, aceite-se como você é e seja feliz. Algumas religiões consideram a homossexualidade como pecado. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Quando algum religioso intolerante fala para mim que a homossexualidade é pecado, eu peço para me mostrar no Evangelho qualquer condenação que o Filho de Deus deu aos homossexuais. Jesus condenou sim, condenou os hipócritas, os ladrões, os mentirosos e os intolerantes. Acho hipocrisia das pessoas falarem que o mundo está perdido, se referindo aos homossexuais, parecendo até que só agora existem homossexuais. A homossexualidade existe há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Grandes personagens da antiguidade eram homossexuais, como Alexandre Magno, o filósofo Sócrates, entre outros. Temos agora o André do Ceará com mais uma pergunta. Professor Edgênio, eu sou homossexual, mas me mantenho discreto e poucas pessoas sabem. O senhor acha que eu devo assumir?
sair do armário? Amigo André, essa história de sair do armário é muito complicada. As pessoas ficam cobrando, mas cada caso é um caso. A homossexualidade ainda é muito discriminada. A sociedade é hipócrita e você tem que ver o que é melhor para você. Sair do armário ou não? É algo muito pessoal. Tem pessoas que saem do armário e conseguem viver bem socialmente. Mas tem pessoas que vivem razoavelmente bem e aí resolvem sair do armário e entram no inferno. Tem que ver o seu ambiente social, como reage aos homossexuais. Portanto, não existe uma regra, uma receita. Cada um tem que ver o que é melhor para si. O importante é que você tenha consciência de que você não é uma aberração ou uma depravação. Que você faça sexo sem culpa. Eu costumo dizer que o homossexual tem que se aceitar homossexual, sem necessariamente ter que gritar aos quatro cantos que é homossexual. A vida é sua e você não tem que dar satisfação a ninguém. Como diz a música do nosso querido Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Professor Edgênio, agora nós vamos ao nosso intervalo. Vamos agora com a participação da nossa querida Ina, dando dicas para o lar. Oi, Babi, um beijão para você e para todo esse público maravilhoso. Hoje vamos dar mais dicas de como tirar manchas de tecidos em geral, manchas de roupa. Para tirar manchas de ferrugem de tecidos, coloque sal sobre o local, pingue algumas gotas de limão, deixando secar o sol e depois lave. Simples assim. Agora, aquelas manchas que ficam nas meias brancas por causa do uso, podem ser removidas. Não jogue a meia fora. Você ferve as meias colocando algumas fatias de limão na água e deixa ferver um pouco. E depois escorre e esfrega com sabão, esfrega e enxágua. As meias ficam novinhas, minhas queridas. Mas estamos aguardando que vocês mandem sugestões, solicitem informações para o e-mail rnb45@uol.com.br. Ina ficará muito feliz em receber seu e-mail. Beijos da Ina. Ina, minha querida, um beijão para você. Professor, a homossexualidade é universal? Sim, sempre existiu em todos os lugares. Dizem até que Nero tocou fogo em Roma porque se apaixonou por um belo rapaz que o rejeitou. Revoltado, ele ateou fogo em Roma. A história conta que aqui nas tribos indígenas, os homossexuais eram respeitados. Os gays eram chamados de Tibira e as lésbicas de Saquaimbeguira. Em Angola eram chamados de Quimbanda e na língua iorubá eram chamados de Adé. Na linguagem do candomblé são chamados de Monas ou Adó-Firó. Temos agora um e-mail de Augusto Costa Brava, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele diz: ninguém sabe explicar a homossexualidade e ele quer saber, o homossexualismo pode ser considerado natural? E por que o arco-íris é o símbolo da parada gay? Augusto, a homossexualidade é natural, faz parte da natureza de uma forma geral.
Segundo a zoologia, mais de 300 espécies de ser vivo praticam a homossexualidade. Entre algumas espécies animais é comum a relação homossexual. Existem muitas teorias a respeito da homossexualidade, mas nunca se chegou a uma explicação definitiva sobre sua origem. O arco-íris se tornou símbolo internacional do movimento homossexual para chamar a atenção da sociedade que todos devem respeitar. Imagine se todos gostassem do azul, o que seria do rosa? Temos que respeitar a diversidade. No mundo há lugar para todas as cores, cada um tendo o seu gosto particular e a sociedade tem a obrigação de aceitar. Essa criminalização da homossexualidade partiu muito mais da religião do que da sociedade de forma abrangente. O homem, utilizando a religião, atribuiu a Deus a criação de um padrão social, infeliz daquele que foge desse padrão. Todas as religiões pregam o amor ao próximo, mas somente se esse próximo seguir os mesmos padrões. Se fugir desse padrão, são excomungados numa prova total de falta de amor e respeito ao próximo. Não condeno nenhuma religião, mas os religiosos, na sua maioria, são verdadeiros hipócritas quando pregam o amor e não têm esse amor pelas pessoas só porque são diferentes. Professor, sabemos que tem diversos tipos de homossexuais e por isso foi criada a sigla LGBT. Gostaria que o senhor explicasse cada letra dessa sigla. LGBT quer dizer lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Especificando cada um deles, lésbicas são as mulheres que transam com mulheres e são conhecidas popularmente de sandalinhas, sapatas, entendidas e sapatões. Gay é um termo muito conhecido, usado para definir os homossexuais masculinos, que são conhecidos popularmente como veados, bichas, entendidos e outros nomes que variam de acordo com a região do país. Em Pernambuco são chamados de frango, Rio de Janeiro de borola, no Maranhão de coalira, no Ceará de baitola, na Bahia de chibungo e em Porto Alegre é chamado de fronha e por aí vai. Bissexuais são praticantes do homoerotismo, quer dizer, transam homens e mulheres. Transgêneros são todos que assumem socialmente o papel do sexo oposto. É mais comum um homem assumir o papel de mulher que uma mulher assumir o papel de homem. Há uma tendência grande em homens que fazem aplicações de silicone ou tomar hormônio para tornar o corpo feminino, adotando assim nomes e maneiras de mulher. Alguns conseguem fazer cirurgias até de mudança de sexo. Isso já acontece hoje em dia. Lady Suzy de Salvador tem uma pergunta para o senhor. Ela nos contou que seu nome de batismo é Francisco e quando o pai descobriu que era homossexual, deu uma surra e expulsou de casa. A mãe e os irmãos disseram que ele era a vergonha da família e virou as costas. Ele foi para a casa de um amigo também homossexual e que já tinha sido vítima da mesma situação. Por falta de emprego e para sobreviver, ela foi se prostituir. Vamos ver. Professor, eu me chamo Lady Suzy e eu não sei se é diferente do que eu sou. Às vezes me chamam de degenerada, de aberração, de depravada. Ah, professor, às vezes até eu penso em me suicidar. Mas dizem que bicha não morre, vira purpurina. O que é que eu faço, professor? Lady Suzy, imagino o quanto é difícil para você.
mas procure viver e não pensar em morrer. A sociedade é cruel. Como diz Gabriela, se na sociedade a gente tem que fingir ser o que não é, eu não gosto dessa sociedade. A sua história não é única, não é diferente de muitos travestis que encontramos pelas calçadas, por esse mundo afora, que são obrigados a se prostituir por falta de apoio da própria família. Aos poucos, essa história está começando a mudar. Já tem alguns países que aceitam e apoiam os homossexuais, os filhos homossexuais, quando descobrem. Os pais precisam entender que o fato de serem homossexuais não deixam de ser seus filhos e tem que amar como filhos. Precisamos aprender com a diversidade. Temos que respeitar as diferenças para conviver com harmonia. Ao longo da história universal, a homossexualidade foi considerada aberração e até crime. Mas muitos nomes famosos da nossa história foram homossexuais. É verdade que o Fernando Pessoa era homossexual? É verdade sim, Babi. Além de Fernando Pessoa, muitos outros grandes nomes, Platão, Santo Agostinho, Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, Shakespeare, Santos Dumont, Imperatriz Leopoldina, Marlene Dietrich, e atualmente muitos famosos também se assumiram homossexuais, como Renato Russo, Cazuza, Rick Martin, Cássia Eller, Ângela Rorô e muitos outros. Vale a pena citar que em Brasília temos o deputado Jean Willis, ex-BBB, que hoje defende ardorosamente a questão da homossexualidade. O respeito ainda é muito pouco, mas a mudança se deve a muita batalha de grupos que se manifestam em prol de uma diversidade harmônica. Temos diversos grupos que se destacam nessa luta. Realmente, esses grupos têm uma importância enorme na luta contra a discriminação e preconceito contra os homossexuais. Nossa produção esteve em Salvador, na Bahia, visitando o GGB, o Grupo Gay da Bahia, e conseguiu uma pequena, mas importante entrevista com Denis Gomes, que é coordenador do GGB. Vamos ver essa entrevista. Olha, eu sou Denis Gomes, coordenador do Grupo Gay da Bahia, onde trabalho aqui 5 pessoas como coordenador. Eu sou um dos coordenadores, o Cristiano é um coordenador também, assistente de refeição, e no qual o GGB, foi fundado em 1980, onde já tem um trabalho feito, onde já tem muitos pioneiros do grupo do Norte e Nordeste aqui de Salvador, e aonde o grupo trabalha na questão do contrato não serviço estável, tem várias atividades feitas e realizadas na instituição, onde já tem 33 anos, e onde o Luiz Motti, que foi uma pessoa que fundou o Grupo Gay da Bahia, continua como militando aqui com a gente, tem nos apoiado sempre nas causas. E o que nós fazemos aqui é trabalhar com a diversidade sexual sem nenhum tipo de preconceito, que aqui é onde é a nossa casa. É aqui onde a comunidade homossexual é recebida com carinho, e não com cantinho de boca, mas falamos às pessoas da seguinte forma: do contrato união civil estável. O que é contrato? O contrato união civil estável é um contrato onde dá direito pionado ao casal homossexual, do sexo feminino ou masculino, para que, na sua convivência de ambas as partes, um venha ter um direito na questão da pensão por morte, da pensão da abertura de conta conjunta, ou alguns meios de benefício que venha a ter, A questão da previdência, a questão
de outros documentos, até compra de apartamento, móveis e imóveis também, né? Onde dá direito ao companheiro ou à companheira homossexual. Onde o artigo da Constituição diz, todo mundo são iguais perante a lei, né? E que lei é essa que redige para as pessoas o que tem que ser feito. Então, isso, né, pedimos e chamamos, né, os homossexuais, onde vai nos seus grupos, onde vai em cartório, onde cartório acho que não vai ser bem recebido porque a comunidade em cartório não está preparada a trabalhar com diversidade sexual ou receber um casal gay ou lésbica. Mas aqui os grupos de homossexuais LGBT têm preparação, tem jurisprudência, tem assistência jurídica, onde pode estar orientando as pessoas a fazer o contrato no serviço Estado. Onde é de belo direito à comunidade LGBT procurar os grupos, né? Não cobramos taxa nenhuma, pedimos uma colaboração, uma forma simbólica, não estipulamos valor de estar ajudando a Constituição, onde mantemos aqui. É um trabalho voluntário que a maioria das pessoas faz, né? É uma forma de estar pagando a instituição e garantindo, né? Pagando não, colaborando com a instituição para que possa manter esse espaço aberto para receber a comunidade LGBT. Eu, Denis Gomes, não sou eu, tanto como Cristiano, né, coordenador do Grupo Gay da Bahia, agradeço a Babi Mariela a estar realmente divulgando o trabalho do Grupo Gay da Bahia nesse programa realmente de audiência. Espero que todos assistam e venham, participem, colaborem realmente. Babi Mariela, uma pessoa assim, uma artista maravilhosa, onde abre espaço para a comunidade LGBT e merece nosso apoio, realmente vamos apoiar, para que outras emissoras venham estar chamando a essa pessoa. Babi Mariela, parabéns pelo seu trabalho. Agradecemos de coração ao Cristiano e ao Denis Gomes pela simpatia com que atenderam a nossa produção. Quero também mandar um beijo carinhoso ao Luiz Motti e parabenizá-lo pelo belo trabalho que vem fazendo ao longo dos anos em defesa da comunidade homossexual. Professor, nós temos agora o Márcio de São Paulo, que quer lhe fazer mais uma pergunta. Professor, eu tenho um amigo que é homossexual. Ele afirma que nunca deixou alguém fazer sexo anal nele. A gente não acredita muito, sabe? Mas é possível ser homossexual sem ser penetrado? Amigo Márcio, sua preocupação é muito engraçada. Essa situação, ninguém acredita. Mas é possível sim. A homossexualidade não é sinônimo de sexo anal. Há muita mulher hétero que gosta de sexo anal. A homossexualidade não equivale à penetração anal. Existem muitas formas de se dar e receber prazer sem haver penetração. É preciso somente usar a imaginação dentro da relação homossexual, que há muitas variações. Temos o ativo, que é a pessoa que penetra, o passivo, que curte ser penetrado. Existe o ativo e passivo, que curte as duas coisas. Mas como já disse antes, para se ter prazer numa relação homo ou heterossexual, não se torna imprescindível que haja penetração. Amor não tem sexo. Sexo também é cultura, invenção e imaginação. Eu quero aproveitar aqui para dirimir uma dúvida que ainda existe até hoje. Tem gente que ainda pensa que a AIDS é uma doença homossexual. A AIDS surgiu entre os heterossexuais, podendo pegar em qualquer pessoa. É transmitida através do sangue, esperma e secreções vaginais. Por isso, qualquer relação deve se tomar cuidado, fazendo uso da camisinha. Faça sempre sexo seguro. Professor Edgênio Persegonha, gostamos muito dessa nossa entrevista. Nós realmente precisamos fazer um trabalho de conscientização social para que possamos viver em harmonia com as diferenças. Para encerrar, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Babi, eu quero agradecer essa oportunidade, agradeço ao pessoal da produção e a todo o pessoal que nos assiste.
Para encerrar, quero dizer a vocês que, seja homossexual, heterossexual ou bissexual, não importa. O que importa é que somos pessoas, indivíduos, seres humanos e como tais devemos ser respeitados. Devemos ser felizes, não importa como. Cada um é feliz como pode. Eu quero agradecer a todos por essa atenção que vocês me deram, agradecer a Babi e a toda a produção. Muito obrigado a todos. Meus queridos internautas, vamos aprender a viver com as diferenças. O requisito básico para que tenhamos uma sociedade vivendo de forma harmônica é somente respeito. Temos que impor respeito e respeitar o direito do outro. Devemos respeitar a verdade de cada um e todos nós respeitamos uma verdade absoluta. Se você tem algo importante a falar que possa ajudar a transformar a nossa sociedade, entre em contato com a nossa produção pelo e-mail rmb45@uol.com.br, que está passando aqui, ó. Aqui está passando, ó. Ou pelo telefone 13 9623 4377 ou 11 982 259293, que também está passando aqui, ó. O nosso programa termina aqui. Eu agradeço a todos pela audiência e até o nosso próximo programa. Babi Mariela agradece.